Bom dia, gente, bom dia. Estamos mais uma live, né? A 26ª ou 7ª? Acho que é a 27ª, tá? Vamos lá, vamos pra frente. Nós estamos aqui com a live Conversando com Deus, do número 2, Conversando com Deus 2, tá? E vamos lá para nossa leitura. Hoje nós estamos na página 176 já. Já passamos da metade. Toma uma aguinha, vou verificar as cordas vocais e vamos para frente. Essa é a sua grande sociedade. O Senhor faz as coisas parecerem bem ruins. Contudo, a América tem feito mais pelos desprivilegiados e desventurados, tanto em seu território como no exterior, do que qualquer outro país da Terra. É verdade que a América tem feito muito, mas você sabe que, proporcionalmente ao seu produto nacional bruto, os Estados Unidos fornecem menos ajuda aos países estrangeiros do que muitos países menores. O fato é que, antes de você se vangloriar, talvez devesse olhar para o mundo que o cerca, porque se isso for o melhor que o seu mundo pode fazer pelo menos afortunados, todos vocês ainda têm que aprender muito. Bom dia, dona Inês. Bom dia, Xoxô Marcelo. Vamos lá. Vocês vivem em uma sociedade perdulária e decadente. Colocaram em prática tudo o que fazem, o que seus engenheiros chamam de obsolescência planejada. Os carros custam 3 vezes mais e duram 1/3 menos. As roupas se rasgam depois da 10ª lavagem. Vocês colocam produtos químicos em seus alimentos para que eles possam durar mais tempo nas prateleiras, mesmo se isso significa que sua permanência no planeta se tornará mais curta. Apoiam e incentivam equipes esportivas a pagar salários altíssimos por esforços ridículos, enquanto professores, pastores, pesquisadores que tentam encontrar a cura para as doenças que os matam imploram por dinheiro. Jogam fora mais comida a cada dia nos supermercados, restaurantes e lares de seu país do que seria preciso para alimentar metade do mundo. Contudo, isso não é uma acusação, é meramente uma observação, e não apenas sobre os Estados Unidos, porque as atitudes que adoecem o coração são como uma epidemia mundial. Os desprivilegiados em toda parte precisam se humilhar e economizar centavos apenas para permanecer vivos, enquanto os poucos no poder guardam e acumulam montanhas de dinheiro, deitam em lençóis de seda e todas as manhãs usam os seus acessórios de banheiro feitos de ouro, enquanto crianças macilentas e esqueléticas morrem nos braços de mães chorosas. Os líderes de seus países se dedicam à corrupção política, que impede que alimentos doados cheguem às mãos das famílias famintas. Ninguém parece ter o poder de mudar essas condições, mas a verdade é que o problema não é o poder. Ninguém parece ter a vontade. E será sempre assim, enquanto as pessoas não virem os sofrimentos umas das outras como se fossem seus. Bem, por que nós não fazemos isso? Por que vemos diariamente essas atrocidades e permitimos que a continuem? Porque vocês não se importam. É uma falta de zelo.
todo o planeta enfrenta uma crise de consciência. Vocês devem apenas decidir se se importam uns com os outros. Vou fazer uma pergunta que parece patética. Por que não conseguimos amar os membros de nossas próprias famílias? Vocês realmente amam os membros de suas próprias famílias. Simplesmente têm uma visão muito limitada de quem eles são. Vocês não se consideram parte da família humana e por isso os problemas da família humana não são seus. Como os povos da Terra podem mudar a sua visão do mundo? Isso depende do que querem mudar. Como podemos acabar com uma parte maior da dor e do sofrimento? Acabando com todas as separações entre vocês, construindo um novo modelo do mundo, mantendo-o dentro da estrutura de uma nova ideia. Qual é? Será uma mudança radical da visão do mundo atual. Hoje em dia, vocês veem o mundo, estamos falando agora geopoliticamente, como um conjunto de nações-estados diferentes e independentes umas das outras. Os problemas internos dessas nações-estados independentes, em geral, não são considerados os problemas do grupo como um todo, enquanto não afetam o grupo como um todo, ou os membros mais poderosos desse grupo. O grupo como um todo reage às condições e aos problemas dos estados independentes baseados nos interesses ocultos do grupo maior. Se ninguém no grupo maior tivesse coisa alguma a perder, as condições em um estado individual poderiam ficar péssimas, que ninguém se importaria muito. Milhares de pessoas podem morrer de fome a cada ano. Centenas podem morrer na guerra civil. Opressores podem saquear a zona rural. Ditadores e seus capangas armados podem estuprar, pilhar e matar. As formas de governos podem privar as pessoas de direitos humanos básicos e o resto de vocês não fará coisa alguma. Isso é, em sua opinião, um problema interno. Mas, quando seus interesses são ameaçados nos estados independentes, os seus investimentos, a sua segurança, a sua qualidade de vida estão em jogo, vocês obtêm o apoio de suas nações, tentam obter o apoio do mundo e vão apressadamente onde os anjos temeriam pisar. Então, contam a grande mentira, que estão agindo assim por razões humanitárias, para ajudar os povos oprimidos do mundo, quando a verdade é que estão simplesmente protegendo seus próprios interesses. A prova disso é que vocês não se preocupam com o que não os interessa. O mecanismo político do mundo opera em interesse pessoal. O que há de novo nisso? Algo terá de ser novo em vocês. Algo terá de ser novo se vocês quiserem que seu mundo mude. Devem começar a ver os interesses das outras pessoas como se fossem os seus. Isso só acontecerá quando vocês reconstruírem as suas realidades globais e se governarem de acordo com elas. Está falando de um governo mundial? Estou. Capítulo 11. O Senhor prometeu que no livro 2 trataria dos problemas geopolíticos mais amplos de nosso planeta, ao contrário dos problemas basicamente pessoais de que tratou no livro 1. Mas não achei que entraria nesse debate. É hora de o mundo parar de se enganar,
despertar e perceber que o único problema da humanidade é o desamor. O amor produz tolerância, que produz paz. A intolerância produz guerra e é indiferente a condições insuportáveis. O amor não pode ser indiferente, não sabe como. O modo mais rápido de chegar a uma posição de amor e preocupação com toda a humanidade é vê-la como sua família. O modo mais rápido de ver toda a humanidade como sua família é parar de isolar-se. Todas as nações e estados que formam seu mundo devem se unir. Nós temos a Organização das Nações Unidas, órgão que se tem revelado impotente. Para esse órgão funcionar, teria de ser totalmente reestruturado. Isso não é impossível, mas talvez seja difícil e trabalhoso. Está bem. O que o senhor sugere? Eu não tenho uma sugestão. Simplesmente faço observações. Nesse diálogo, você me diz quais são as suas novas escolhas. Eu faço observações sobre os modos de manifestá-las. O que você escolhe agora no que diz respeito ao relacionamento atual entre os povos e as nações de seu planeta? Eu usaria as suas palavras. Se estivessem em minhas mãos, escolheria que nós chegássemos a uma posição de amor e preocupação com toda a humanidade. Dada essa escolha, eu observo que aquilo que daria certo seria a formação de uma nova comunidade política mundial, com cada nação-estado tendo uma participação igual nos problemas do mundo e uma cota proporcional dos recursos do mundo. Isso mudaria certo. Isso nunca daria certo. Aqueles que têm nunca abrirão mão de sua supremacia, sua riqueza, de seus recursos a favor daqueles que não têm. E por que fariam isso? Porque é de seu interesse. Elas não veem isso dessa forma, e eu não tenho certeza de que vejo. Se você pudesse acrescentar bilhões de dólares por ano à economia de sua nação, que poderia ser gastos para alimentar os famintos, vestir os necessitados, abrigar os pobres, dar segurança aos idosos, melhorar o sistema de saúde e produzir um padrão de vida digno para todos, isso não seria do interesse da sua nação? Bem, na América há aqueles que argumentariam que isso ajudaria os pobres à custa dos ricos e da classe média, que pagam impostos. Nesse meio tempo, o país continua a ser devastado pelo crime. A inflação rouba do povo as economias de sua vida inteira. A taxa de desemprego sobe vertiginosamente, o governo se fortalece, gasta demais e nas escolas são distribuídas camisinhas. Você fala como se estivesse dando uma entrevista no rádio. Bem, essas são as preocupações de muitos americanos. Então, eles têm uma visão curta. Não percebem que se bilhões de dólares por ano, que representam milhões por mês, centenas e centenas de milhares por semana, quantias enormes por dia, pudessem ser recolocados em seu sistema, se vocês pudessem usar esses recursos para alimentar os seus famintos, vestir os seus necessitados, abrigar os seus pobres, dar segurança para seus idosos, fornecer atendimento médico e produzir um padrão de vida digno para todos, as custas dos crimes desapareceriam
para sempre. As causas dos crimes desapareceriam para sempre. Não percebem que surgiriam novos empregos quando os dólares fossem reinvestidos em sua economia? Que o seu próprio governo poderia até mesmo se tornar menos importante, ou que haveria menos coisa a fazer. É bem isso, né, gente? Quanto mais o governo ele tem que dar as coisas, pior fica, né? Quanto menos o governo interfere, melhor, né? Porque daí não tem o assistencialismo, não tem o protecionismo, e a própria energia, a própria energia da sociedade, ela se retroalimenta, né? Eu acho que algumas dessas coisas poderiam acontecer, mas não posso imaginar o governo algum dia se tornando menos importante. Mas de onde viriam esses milhões e bilhões de impostos cobrados pelo seu governo do novo mundo, pagos por aqueles que trabalham duro para dar àqueles que não se esforçam para ganhá-los? É assim que você vê isso? Não, mas é assim que muitas pessoas irão ver, e eu quis tornar claro o ponto de vista delas. Bem, eu gostaria de falar sobre isso depois. Agora não quero me desviar do assunto de que estávamos tratando. Está bem. Mas você perguntou de onde viriam esses novos dólares. Bem, não teriam de vir de novos impostos cobrados pela comunidade do Novo Mundo, embora os membros da comunidade, cidadãos individuais, fossem desejar, sob um governo iluminado, contribuir com 10% de sua renda para o bem-estar da sociedade, tampouco viriam de novos impostos cobrados por um governo local. De fato, alguns governos locais conseguiriam reduzir os seus impostos. Todos esses benefícios resultariam da simples reestruturação de sua visão do mundo, da reorganização mais simples de sua configuração política mundial. Como? Do dinheiro que vocês deixariam de gastar com um sistema de segurança de prédios e armas de ataque. Ah, entendi. O senhor quer que nós acabemos com a nossa força militar. Então, né, gente? Quanto se gasta em segurança? Né? Quanto se gasta para, entre aspas, ter segurança? Né? Olha a empresa militar, né? A empresa bélica, né? Fabricação de armas, balas, munição, manter todo aquele efetivo, né? Marchando e tudo, né? Quanto não se gasta para isso, né? Polícia, tudo isso, né? É muito gasto para, entre aspas, criar uma ordem, né? Não apenas vocês, todo mundo, mas não acabar com ela, simplesmente reduzi-la drasticamente. Ela só seria necessária para garantir a ordem interna. Vocês poderiam fortalecer a política local, algo que afirmam que querem fazer, mas dizem todos os anos que o orçamento do governo não permite. Ao mesmo tempo, reduzindo muitos seus gastos com armas e preparativos para a guerra, isto é, armas ofensivas e defensivas de destruição em massa. Em primeiro lugar, eu acho que suas estimativas exageram o que poderiam ser economizado. Em segundo, não creio que conseguirá convencer as pessoas de que elas deveriam deixar de usar a sua habilidade para se defender. Vamos examinar os números. Atualmente, escrevemos isso em 25 de março de 1994. Os governos do mundo gastam cerca de $1 trilhão por ano
em objetivos militares. Isso representa $1 milhão por minuto, e em todo o mundo, $1 milhão por minuto em todo o mundo. As nações que estão gastando mais poderiam destinar a maior parte desse dinheiro a outras prioridades mencionadas. Então, as nações mais ricas achariam que eram de seu interesse fazer isso, se achassem que era possível. Mas as nações maiores e mais ricas não podem se imaginar indefesas, porque temem a agressão e o ataque das nações que as invejam e querem o que elas têm. Há 2 modos de acabar com essa ameaça: dividir riquezas e recursos mundiais suficiente com todos os povos do mundo para que nenhum deles precise do que os outros têm, e todos possam viver dignamente e deixar de sentir medo. Criar um sistema para a resolução de diferenças que elimine a necessidade de guerra e até mesmo a possibilidade dela. As pessoas do mundo provavelmente nunca fariam isso. Já fizeram. Já? Sim. Está sendo feito agora uma grande experiência em seu mundo, justamente desse tipo de ordem política. Essa experiência é chamada de Estados Unidos da América. O que o senhor disse que está sendo um grande fracasso? E está. Falta muito para poder ser considerada um sucesso. Como eu já prometi, falarei sobre isso e sobre as atitudes que impedem que seja um sucesso depois. Ainda assim, é a melhor experiência em andamento. É, como disse o Winston Churchill, a democracia é o pior sistema, exceto todos os outros. A democracia é o pior sistema, exceto todos os outros. A nação americana foi a primeira a formar uma confederação de estados independentes e uni-los em um grupo coeso sujeito a uma autoridade central. Na época, nenhum dos estados queria fazer isso. Eles resistiram muito, temendo a perda de sua importância individual e afirmando que essa união não serviria a seus interesses. Pode ser instrutivo entender exatamente o que acontecia com esses estados independentes na época. Embora eles tivessem se unido em uma confederação, não havia um real governo americano e, consequentemente, nenhum poder para reforçar os artigos da confederação com os quais os estados haviam concordado. Os estados tratavam de seus próprios assuntos internacionais, vários deles fazendo acordos particulares de comércio e outros negócios com a França, Espanha, Inglaterra e diversos países. Os estados também negociavam uns com os outros e, embora seus artigos da confederação o proibissem, alguns deles aplicavam tarifas aos produtos que vinham de barco de outros estados, como faziam com os que vinham de outro lado do oceano. Os comerciantes não tinham outra escolha além de pagá-los no porto se quisessem comprar ou vender seus produtos, não havendo uma autoridade central, apesar da existência de um acordo escrito proibindo a aplicação dessas tarifas. Os estados independentes também guerreavam uns com os outros. Cada estado considerava sua força militar um exército permanente. 9 estados tinham as suas próprias marinhas de guerra. E não pise no meu carro. E não pise nos meus carros. Entre aspas, poderia ter sido o lema oficial de todos os estados da Confederação. Mais da metade dos estados até mesmo cunhava as suas próprias moedas, embora
a Confederação tivesse concordado em que isso também seria legal. Em resumo, seus estados originais, apesar de unidos sob os artigos da Confederação, agiam exatamente como nações independentes agem hoje. Embora eles pudessem ver que os acordos de sua confederação, como o que afirmava que apenas o progresso tinha autoridade para cunhar o Congresso tinha autoridade para cunhar moedas, não estavam sendo cumpridas. Recusavam-se terminantemente a criar e a respeitar uma autoridade central que poderia fazer cumprir esses acordos e impor algumas penalidades a quem não os cumprisse. Contudo, com o correr do tempo, alguns líderes progressistas começaram a se destacar. Eles convenceram as pessoas de que ganhariam mais do que perderiam criando essa nova federação. Os comerciantes economizariam dinheiro e aumentariam seus lucros, porque os estados independentes não poderiam mais aplicar tarifas aos produtos uns dos outros. Os governos economizariam dinheiro e teriam mais para investir em programas e serviços que realmente ajudariam o povo, porque os recursos não teriam de ser usados para proteger os estados independentes uns dos outros. As pessoas também teriam mais segurança e prosperidade, cooperando em vez de lutando entre si. Longe de perder sua importância, cada estado poderia tornar-se ainda mais importante. E é claro, foi exatamente isso que aconteceu. O mesmo poderia ter feito com as 160 nações-estados no mundo atual, se elas formassem uma federação unitiva. Isso poderia significar o fim da guerra. Como? Ainda haveria divergências. Enquanto os seres humanos continuarem apegados às coisas exteriores, isso é verdade. Há um modo de acabar realmente com a guerra e toda a experiência de inquietação e falta de paz, mas é uma solução espiritual. Aqui estamos analisando uma solução geopolítica. De fato, o truque é combinar as duas. A verdade espiritual deve ser vivida na prática para mudar a experiência diária. Enquanto essas mudanças não ocorrer, haverá divergências. Você está certo, mas não é preciso que haja guerras. Não é preciso que haja mortes. Há guerras entre a Califórnia e o Oregon por direito à água, entre Maryland e Virgínia por direitos à pesca, entre Wisconsin e Illinois, Ohio e Massachusetts. Não. E por que não? Não surgiram várias disputas e divergências entre eles? Ao longo dos anos, creio que sim. Pode apostar nisso. Mas esses estados independentes concordaram voluntariamente. Isso foi um simples acordo voluntário em cumprir certas leis e certos compromissos a respeito de questões comuns a eles. Ao mesmo tempo, conservando o direito de ter estatutos separados a respeito de questões relacionadas a cada um deles individualmente. E quando as disputas entre os estados realmente surgem devido a interpretações diferentes da lei federal, ou pelo fato de alguém tê-las simplesmente descumprido. A questão é levada ao tribunal ao qual foi dada autoridade, isto é, dada autoridade pelos estados para resolver a disputa. E se o conjunto de leis atual não fornece um precedente ou um meio pelo qual a questão pode ser levada ao tribunal para uma solução satisfatória, os estados
e o seu povo enviam seus representantes a um governo central para tentar chegar a um acordo sobre novas leis que permitirão uma solução satisfatória, ou pelo menos um acordo razoável. É assim que a sua federação funciona: um sistema de leis, um sistema de tribunais aos quais vocês outorgarão poderes para interpretá-las, e um sistema judiciário, amparados pelo poder armado, se necessário, para fazer cumprir as decisões desse tribunal. Apesar do fato de que ninguém poderia argumentar que o sistema não precisa ser melhorado, esse plano político dá certo há mais de 200 anos. Não há motivos para duvidar de que a mesma receita também dará certo entre as nações-estados. Se isso é tão simples, por que não foi tentado? Sua Liga das Nações foi uma antiga tentativa. As Nações Unidas é a última. Contudo, uma falhou e a outra foi apenas minimamente eficaz, porque, como no caso dos 13 estados da Confederação Original da América, as nações-estados membros, particularmente as mais poderosas, temem ter mais a perder do que ganhar com a reconfiguração. Isso ocorre porque as pessoas no poder estão mais preocupadas em conservá-lo do que em melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas. Aqueles que têm sabem que essa federação mundial produziria inevitavelmente mais para aqueles que não têm, mas aqueles que têm acham que isso ocorreria à custa deles e não estão dispostos a abrir mão de coisa alguma. O medo deles não é justificado e é algum absurdo você querer conservar as coisas pelas quais lutou tanto. Em primeiro lugar, não é necessariamente verdade que, para dar mais para os famintos, sedentos em seu lar e sem lar, outros devem renunciar à abundância. Como eu salientei, tudo que vocês teriam de fazer é pegar o $1 trilhão gasto anualmente em todo o mundo em objetivos militares e destiná-los a objetivos humanitários, e resolveriam o problema sem gastar um centavo a mais ou deslocar a riqueza de onde está para onde não está. Olha só, então aqui ele diz para, em vez de gastar com militar, com defesa, gastar justamente com a humanidade, né, em todos os seus projetos humanitários, né, de conservação da espécie humana. Gente, 6h35, a gente vai encerrar a live por aqui na página 190, tá? Nós já estamos aí no capítulo 11, né? Isso, também no capítulo 11, 190, e amanhã é sexta, né? Amanhã sexta-feira tem mais live, tá bom? Valeu, gente, gratidão, tamo junto. Tchau.